Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma palavra inglesa, keynote. E no final desta mensagem darei a resposta à pergunta 620. Mas primeiro, o discurso keynote do Evangelho. Essa palavra aparece em dois contextos com importância parecida. Na música, a palavra keynote identifica a primeira nota da escala de uma música, chamada de tônica, que serve como base para toda a composição. Em outro contexto, a mesma palavra se refere ao discurso inicial ou principal de uma reunião ou evento, a mensagem que estabelece o tom para todos os outros discursos que vêm depois. O registro da pregação de João Batista diz que ele apareceu dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. Pouco tempo depois, Jesus começou a pregar e disse: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. Quando Pedro pregou a multidão dos judeus em Jerusalém no dia de Pentecostes, ele disse: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Atos 2, versículo 38. Quando Paulo fez seu discurso para os filósofos gregos em Atenas, ele disse que Deus ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Atos 17, versículo 30. Quando um cristão cedeu à tentação e caiu no pecado, Pedro disse que precisava se arrepender. Atos 8, versículo 22. Seja judeu ou pessoa de outra nação, a pessoa que ainda não se converteu ou o cristão que caiu no pecado, o arrependimento é fundamental para ter a comunhão com Deus. O arrependimento é necessário por causa do pecado. O que todas as pessoas citadas aqui e todos nós temos em comum é o problema da desobediência a Deus. Esse pecado que cria uma barreira entre Criador e criaturas. Paulo disse em Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém chega ao Senhor sem admitir seu pecado e decidir abandonar a vida egoísta e rebelde. Arrepender-se significa decidir mudar de direção. Não significa que nunca mais vai tropeçar, nem que será isento de tentações. É uma determinação séria de dar uma volta, abandonando o caminho que leva à perdição para seguir o caminho definido pelo Senhor. O arrependimento pode doer. O pecado traz prazer, embora seja passageiro, como diz Hebreus 11, versículo 25. Por isso, Jesus falou de negar a si mesmo. João Batista falou de produzir fruto digno do arrependimento. Qualquer mensagem da salvação que omite a necessidade das mudanças radicais implícitas na palavra arrependimento é uma mensagem enganadora e perigosa. A reconciliação com o Deus ofendido pelo nosso pecado exige a determinação de mudar radicalmente nossas atitudes e nossa conduta. A demanda do Evangelho começa com o arrependimento. Vamos agora para as perguntas bíblicas do dia. Pergunta 620. Qual livro no Novo Testamento repete quase a metade do Salmo 95 para incentivar os cristãos a serem fiéis ao Senhor? Alternativas: A. Romanos, B. Gálatas, C. Hebreus ou D. Tiago. A resposta, alternativa C, o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, do versículo 7 a 11, é uma citação de Salmo 95, versos 7 a 11. O autor continua seus ensinamentos baseados nesse texto no resto do capítulo 3 e também no capítulo 4. E a nova pergunta para hoje. Salmo 119 contém quantas estrofes de 8 versos cada? Alternativas: A. 8 estrofes, B.
11, C, 16 ou D, 22 estrofes? A resposta certa no final do próximo episódio. Não é possível nos reconciliar com Deus sem admitir o problema do nosso pecado e tomar a decisão de abandonar o pecado para seguir o caminho que Deus nos deixou para chegar à comunhão eterna com Ele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.